Então, para mim, Augusto Severo, independente do que diz a história, né? Para mim foi um cara que realmente acreditou que tinha algo que podia mudar a história da aviação, a humanidade. Ele foi atrás desse sonho, ele largou tudo que estava fazendo aqui, foi para a Europa, gastou o que tinha, o que não tinha e infelizmente morreu, né, atrás desse sonho. Então acho que Augusto Severo, sintetizando, é um exemplo a ser seguido como homem, como empreendedor, como sonhador e acima de tudo como político. Ele também foi deputado federal. E você veja que ele não tinha vaidade nenhuma. Ele, um requerimento dele, solicitando uma quantia para ajudar a Santos Dumont a concluir seus inventos. Ou seja, era um cara desprovido da inveja, da vaidade boba. Em 1880, as tentativas do homem de conquistar o espaço dividiam-se em duas grandes correntes: a aviação e o balonismo. Cerca de 150 anos após o brasileiro Bartolomeu Lourenço de Gusmão ter realizado a primeira ascensão de um balão com ar quente, nascia na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte, o brasileiro Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Amado Barreto de Albuquerque, Maranhão, pernambucano de Nazaré da Mata, em Pernambuco, ele vai se estabelecer em Macaíba, a convite de Fabrício Gomes Pedrosa, um seu parente, por volta de 1847. Juntos, fundam uma feira no então povoado de Coité, que depois, em 1855, eles vão denominar de Macaíba, abrindo a propriedade Coité, então pertencente a Fabrício Gomes Pedrosa, para o comércio, e os podem ser considerados como fundadores, então, Fabrício e o Amado Barreto, que posteriormente veio a se tornar seu genro, casando-se com uma de suas filhas mais velhas, Dona Feliciana Maria da Silva Pedrosa. Esse casal, Amado Barreto e Feliciana Pedrosa, foram os pais de Augusto Severo. O engenho Cunhaú, que era a sede dos Albuquerque do Maranhão, no século XVII, não comportava mais tanto Maranhão. Então, um ramo dos Maranhão de Cunhaú foi para Pernambuco. Na cidade de Goiânia de Pernambuco, fundaram o engenho Diamante de Goiânia. Dali foram para Nazaré da Mata, também outra região açucareira, e fundaram o engenho Caciculé. Daí onde vem o Maranhão de Augusto Severo, que é exatamente o meu também. Nós somos todos oriundos de Nazaré da Mata. Augusto Severo iniciou os estudos na terra onde nasceu e depois continuou a sua vida de estudante em duas outras cidades, Natal e Salvador. Então, Augusto Severo era um cara muito à frente do seu tempo e não era um cara, digamos assim, boçal, nada. Era um cara que sabia de tudo, era um cara desenrolado, era um cara bom, mas era um cara que tinha outros sonhos, era um cara antenado. Em 1880, Paris foi cercada pelo exército alemão. Apenas balões conseguiam levar documentos e pessoas para fora da cidade. Em 13 de novembro de 1901, o jornal francês La Croix publicou que um conterrâneo de Santos Dumont chegaria à França para fazer testes com a sua aeronave, o Pax. O dirigível foi uma tentativa desse pessoal do fim do século XIX e começo do XX de criar um balão que você pudesse dizer, eu vou de cidade tal para cidade tal e eu vou chegar lá em tantas horas, né? Quer dizer, ele flutua, porque o que estavam tentando descobrir era como que fazia para a coisa sair do chão, né? E depois ir para lá e para cá. Como o avião ainda não estava
ainda não sabiam como é que o avião voava, estavam apanhando muito nesse negócio de aviação e o balão já flutuava. Então se acreditou que o balão ia ser um meio das pessoas se locomoverem de um lugar para outro. Em 13 de novembro de 1901, o jornal francês La Croix publicou que um conterrâneo de Santos Dumont chegaria à França para fazer testes com a sua aeronave, o Pax. Porque ele tinha uma ideia diferente do dirigível de Santos Dumont. Então ele falou, vale a pena parar tudo, parar minha vida, levar a família, mudar de tudo, porque esse negócio vai dar certo. Auguste Severo já conhecia a França antes mesmo dos seus experimentos com o Pax. Alguns anos antes ele já tinha conhecido a França, Portugal, enfim. Mas quando ele retorna, já então investido no cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Norte, desde 1893 ele sucessivamente vem sendo eleito deputado federal. Então, além do mais, conhecendo muito bem, falando muito bem o francês, Auguste Severo rapidamente, devido à sua figura cativante, ele se insere na sociedade parisiense. Não só a sociedade, enfim, ele se envolve com grandes personalidades francesas, a exemplo do príncipe Roland Bonaparte, de Émile Zola, enfim, outras personalidades que durante a sua estadia na França ele foi cativando através de uma amizade que se prolongou ainda durante muito tempo. E não só essas pessoas, mas o Aeroclube de França, os jornalistas, todos, enfim, tinham grande expectativa por Auguste Severo, uma vez que a França esperava muito dos brasileiros, dentre os quais Santos Dumont, que também já estava na França há algum tempo estudando a questão aérea. Em 17 de novembro de 1901, o jornal Le Figaro dedicou uma página para falar sobre Augusto Severo. O jornal descreve Augusto Severo como um homem forte, deputado do estado do Rio Grande do Norte e bom jornalista. A publicação trazia detalhes sobre o Pax. Na França, o magnata Henri Deutsch vê nos dirigíveis o nascimento de uma nova indústria e cria o prêmio de 100 mil francos para quem realizar um voo saindo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar em meia hora. Tudo com a presença de uma comissão. Santos Dumont implementa o seu dirigível para ganhar o prêmio. O mecânico Georges Sachet se encantou pela invenção de Severo, se tornaram grandes amigos e começaram a lutar pelo prêmio. Ele conheceu Sachet através de Henri Lachambre, o construtor de balões, que é um dos melhores, digamos de passagem, se não o melhor construtor de balão da França, em Paris. Então lá Auguste Severo é apresentado a Sachet através de Henri Lachambre. E desde essa época iniciam uma amizade que só vai se encerrar com a morte no desastre de 12 de maio de 1902, quando os dois então vão falecer. E desde o princípio, Sachet sempre acreditou nos projetos de Severo e seguiu ele em todos os passos. Os últimos meses de 1901 foram de trabalho árduo para Augusto Severo e Georges Sachet. A disputa pelo prêmio estava acirrada. Santos Dumont, em 13 de julho de 1901, contorna a Torre Eiffel com o seu dirigível número 5.
Em 12 de maio de 1902, os franceses estavam ansiosos para assistir mais uma tentativa na conquista da dirigibilidade aérea. O Pax explode no céu de Paris, a cerca de 400 metros do solo, caindo na Avenida do Maine. Às 5h30 da manhã do dia 12 de maio de 1902, foi bem cedo a experiência, todos acorrem ao galpão, ao local onde estava guardado o Pax, e rapidamente começa o deslocamento do Pax, que ainda preso a cordas, sai do hangar e rapidamente começa a tomar altura. Tudo ia muito bem, ele sobrevoa as casas de Montparnasse e quando está mais ou menos a 400 metros de altura, de súbito uma explosão e o Pax cai sobre a Avenida do Meio. Sachet morreu carbonizado, as mãos sem pele, a morte é horrível. Auguste Severo cai de pé, os ossos das pernas atravessam o sapato, a coluna sai pela nuca, ficando intacto então somente o seu rosto, do qual é feita uma máscara mortuária, cuja cópia nós temos no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Então Auguste Severo morreu na frente de todas as pessoas que acreditavam no seu invento, mas ele conseguiu provar a eficácia do seu invento. O que ocorre é que, devido à fragilidade do material utilizado, vale destacar que Auguste Severo não teve ajuda financeira de ninguém, ele com os parcos recursos que tinha, que ele construiu. Então, uma das causas pode ser apontado como isso, a fragilidade do material utilizado, como a barquinha que ele pretendeu primeiramente fazer de alumínio, mas que foi efetivada de bambu. Então, eu acho que Auguste Severo, sintetizando, é um exemplo a ser seguido como homem, como empreendedor. Do parto de Mário, Dona Maria Amélia faleceu na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E um ano após, Auguste Severo conhece então uma senhora separada do marido, de origem italiana, Natália Cossini, já com uma filha, Maria, criança, e que residia com a irmã, Palmira, do Rio de Janeiro. Os dois iniciam um relacionamento. Natália, desde o início, todos os amigos de Severo que escreveram sobre o relacionamento dos dois destacam uma mulher de personalidade forte e amigável e sempre ligada a Severo em todos os momentos, apoiando ele em todos os seus projetos. Desse relacionamento vão nascer dois filhos, Otávio, que faleceu muito jovem, e Augusto Natal Severo, que veio o único dessa segunda família que deixou descendência na Itália e que faleceu em 1945 de forma trágica num desastre de trem, quando viajava a serviço de um banco entre Turim e Milão. Então, é de Augusto Natal Severo que vai existir na Itália uma descendência de Auguste Severo de Albuquerque Maranhão. Com o falecimento de Auguste Severo, Natália, que estava com ele e com os filhos Augusto Natal e Auguste Severo Filho na França, ela é quem transmite no telegrama de 13 palavras a notícia do desastre ao senador Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. E após o embalsamamento do corpo, o translado oficial para o Brasil, Natália, podemos dizer, através de algumas pesquisas que foram feitas, ela foi meio que esquecida pela família Albuquerque Maranhão, pelos inventariantes de Auguste Severo. Outro dia nós estávamos lendo o inventário de Auguste Severo, guardado pelo então ministro
Tavares de Lira, grande amigo de Augusto Severo. E nesse inventário, em nenhum momento aparece o nome de Natália, nem dos 2 filhos desse relacionamento de Augusto Severo. Ela é totalmente esquecida. Os 5 filhos é quem vão ser beneficiados no inventário. E Natália, então, num gesto de desespero, comete o suicídio se jogando ao mar na Praia do Rússio, no Rio de Janeiro, no ano de 1908. E deixa um bilhete dizendo exatamente que o que levava aquele ato extremo era a miséria em que se encontrava. Os filhos, então, foram sendo educados por amigos e admiradores de Augusto Severo, custearam os estudos das crianças até eles retornarem, então, com a tia Palmira para a Itália.